Olá, estamos aqui com a Patrícia, uma mulher que foi acompanhada por mim na sua certificação profissional e também que teve uma formação de coaching comigo e está aqui para nos falar um bocadinho do seu processo. Olá, Patrícia. Olá, Susana, bom Tudo dia. bem? Tudo bem? Olha, então conte-nos um bocadinho da sua experiência na formação de coaching, o que é que aprendeu, o que é que mudou na sua forma de ver a vida. Fale-nos um bocadinho dessa experiência. É assim, o coaching apareceu na minha vida assim um bocadinho sem eu contar. Foi uma formação que eu fui induzida e entre aspas, fui convidada a fazer e não tinha muita noção do que era o coaching. E talvez por essa curiosidade é que eu fiz realmente a formação de coaching. É assim, o coaching foi muito importante, foi a formação que foi crucial na minha vida. Na fase certa, na altura certa, sem eu saber, claro. O coaching foi aquela formação que me deu formação para eu encarar os problemas talvez de uma forma positiva. Ver a vida sempre de uma forma positiva. Deu-me ferramentas para eu acreditar que eu sou capaz. Tudo depende de mim, com uma ajuda, claro, mas eu posso vencer, entre aspas, e superar os problemas a nível profissional, a nível pessoal, por mim, acreditando e pensando sempre pela parte positiva. E isso, sem dúvida, que foi o coaching que me alucinou e que me trouxe essa ferramenta. Muito bem. E assim, em termos práticos, alguns exemplos que consiga dar de que é que, lá está, nessa forma de ver a vida, nessa perspectiva, o que é que nota de diferente assim no seu dia-a-dia depois da formação de coaching e daquilo que faz? É assim, talvez antes de fazer a formação de coaching eu era capaz de ver, por exemplo, um problema no trabalho, até, por exemplo, uma questão que eu não gostei e apontar o dedo e ficar até mais revoltada, e com o coaching eu aprendi a compreender e a questionar de uma forma mais positiva e a questionar de outra forma. Portanto, no fundo, a ver sempre as situações pela parte positiva, o porquê daquela situação e tentar questionar, não daquela forma que nós estamos habituados, toda a gente, não é apontar logo o dedo e o coaching não, ensinou-me a questionar de outra forma, até resolver o problema de outra forma, a resolver mais positivamente esse problema, enfrentar esse problema positivamente. Muito bem, então aqui a forma de enfrentar os problemas e também a forma de comunicar melhorou, não é? Conseguiu aprender a comunicar de uma forma mais positiva, de maneira a não estar a apontar o dedo, não é? Menos explosiva. Eu possivelmente era uma pessoa mais explosiva e o coaching em tão pouco tempo me ensinou que não é preciso ser assim para resolver o problema. Não é? Porque consegue-se. É bom para mim, porque fico mais tranquila, e é bom para quem me recebe, porque também recebe uma questão de uma forma mais leve, menos pesada, e acaba por o discurso do meu lado afetar o outro lado. Mas isso acontece mesmo. E eu tenho, por exemplo, há problemas no trabalho em que às vezes nós somos questionados de uma forma mais agressiva, e se eu tiver uma forma mais calma e diferente de trabalhar aquele problema, a outra parte fica igual, acaba por baixar o volume e ir ao meu encontro. E eu acho que isso foi o coaching, através do coaching eu consigo fazer isso. Isso é ótimo, Patrícia, fico muito feliz por ouvir assim na prática essa aplicação daquilo que nós falamos. Mas isto não é só mesmo por esta entrevista, isto é mesmo real, é mesmo real, e eu consegui a partir daquela altura agir dessa forma. Muito bem. E passou também, lá está, por um processo de certificação profissional em que teve que conciliar vida pessoal, vida profissional, fazer a certificação, não é? Elaborar tudo o que tinha que elaborar, participar nas formações, ainda teve a situação familiar que naquela altura também aconteceram alguns imprevistos, não é? Como é que foi gerir tudo isso e como é que o que aprendeu no coaching e o meu acompanhamento a ajudou?
É assim, o coaching, mais uma vez, é aquilo que eu digo, como me entrou na minha vida de uma forma tão positiva, também me ajudou, claro, no meu certificado profissional. O meu certificado profissional não veio na altura certa, ou melhor, na altura veio na altura certa, entretanto eu apanhei no caminho um problema familiar, não é? Uma filha que me ficou diabética tipo 1 e isso para mim foi um descalabro. Caí, porque não foi fácil, mas lá está, com o coaching ali naquela altura, porque ainda estava tudo muito, muito recente, eu consegui me levantar, consegui ver as coisas de uma forma diferente. Claro que mesmo assim o coaching não foi o suficiente, e eu tive aí a Susana desse lado, que me... portanto, lá está, como uma boa profissional de coaching, sem palavras mansas, mas cuidadas, me conseguiu dizer: tu és capaz, levanta-te daí e tu tens que fazer o teu certificado porque te comprometeste a fazê-lo. E sem dúvida que se não fosse a Susana, eu hoje não tinha o meu certificado feito. E porquê? Porque depois também há aquela recusa do ser humano: eu tenho uma vida muito ocupada, não vou conseguir fazer, nesta altura pegar no computador e escrever, isto é muito complicado. E não. E eu realmente, quando decidi, pelo incentivo da Susana, pegar no computador e escrever, eu pensei assim, que coisa maravilhosa, isto está a ser fantástico, investigar aquilo que eu faço no meu dia a dia, pegar no computador e investigar, porque teve que haver também uma pesquisa, não é? Por causa dos termos técnicos, porque uma coisa é nós fazer na prática e outra coisa é no papel, não é? Ter que aplicar termos técnicos até para ficar mais bonito, mais elaborado. E eu pensar assim, começar a pesquisar e a ver, realmente, olha que interessante, eu faço isto assim, mas olha, eu vou melhorar esta parte porque eu posso fazer desta forma ou de outra. E para mim foi gratificante e foi maravilhoso, tanto é que eu fiz o trabalho depois até rápido porque aquilo depois até dava vontade de aquilo fluiu de uma forma tão, tão agradável que me apetecia até escrever mais e mais, e eu depois tive que ter o cuidado, foi de reduzir ali um bocadinho, porque eu depois comecei-me a empolgar e foi fantástico. Claro que eu refiro, e foi mesmo verdade, o incentivo da Susana foi crucial, porque senão eu não faria o trabalho, sem dúvida. Pois, a Patrícia teve aquela fase, né, da situação da sua filha e depois ficou assim um bocadinho à deriva e começou a criar muita resistência a fazer o que tinha que fazer e dava ali naquela zona limite, ou fazia ou não fazia, não é? E fez em 2 ou 3 dias aquilo que passou 2 meses sem fazer, não é? Portanto, é a prova de que quando há vontade realmente consegue. Sem dúvida, tudo depende de nós, tudo depende de nós, e nós, isto mostrou-me que nós somos capazes de tudo, não há nada que nós não consigamos fazer, nada. Muito bem. Eu acho que está tudo aqui na cabeça. Olha, é aquilo que eu digo, uma experiência muito rápida que eu tive, que eu acho que tudo começou no coaching, que foi eu agora fazer, lá está, os caminhos de Santiago, e os obstáculos e as histórias que acontecem. E nós, seres humanos, conseguimos tudo, não é uma dor, não é a falha de um membro que nos faz desistir de nada, só se nós quisermos. Porque eu agora estou num grupo dos Caminhos de Santiago, em que se ouve histórias, ainda não presenciei essas histórias, mas ouvi, e é maravilhoso ouvir essas histórias, tipo, alguém subir uma colina difícil, com todas as dificuldades que cada um tinha, cada um tem as suas dificuldades, e de repente lá em cima aparecer um peregrino, uma peregrina estrangeira, sem um membro, sem uma perna, e ela conseguiu. Então por que é que os outros não vão conseguir se têm tudo? Não é? Sim. Portanto, tudo... É verdade. Eu quando fiz os Caminhos de Santiago, também fiz este ano, encontrei uma família que tinha um filho, já grande, não é? Em cadeira de rodas. E fizeram os caminhos todos, e aquilo tem muitos caminhos de terra, muitas subidas, muitas pedras. Exatamente. E faziam o caminho
todo com ele, todo. Exatamente. E conseguiam que eles chegaram, nós vimos-los a chegar, eles chegaram no mesmo dia que nós, e é uma alegria muito grande ver essas histórias, essa superação, e realmente é como a Patrícia diz, há pessoas com muito menos que nós a conseguir fazer aquilo que nós queremos fazer, portanto... E eu ainda ontem eu estava com uma colega de trabalho em que pronto, ela estava muito queixosa, agora era aqui que doía, agora era a perna que doía, agora... Pronto, estava num dia e eu dei-lhe esses exemplos, eu acho que lhe passaram as dores porque ela deixou de se queixar e eu pensei assim, já fiz a diferença com outras experiências na vida dela. Isto no fundo é o coaching. Uhum. Não é? Sim, é inspirar, é motivar, é alargar horizontes, sim senhora, e consegue... Não lhe apontar o dedo e dizer assim, ai, por amor de Deus, não te dói nada, e dar-lhe um exemplo para que ela pensasse que aquilo realmente não era assim, há tão coisas grande. muito... Exatamente. E é bom que assim vai espalhando a palavra e a sementinha nas pessoas à sua volta. Muito bem, Patrícia. Sem dúvida. E agora, no final, como é que se sente com esta conquista na sua vida, com o ter conseguido terminar a certificação, com o facto de já estar a conseguir lidar melhor com a situação da sua filha? Como é que se sente? É assim, sinto-me renovada. Sinto-me, no fundo, renovada porque consegui em muito pouco tempo. Isto foi um processo de julho a dezembro. E fez-me perceber que realmente, por exemplo, eu às vezes tenho um bocadinho de baixa autoestima, eu não me acho bonita, por mais que eu me arranje, porque eu gosto de me arranjar, mas, por exemplo, não me acho bonita, acho uma pessoa comum, uma pessoa normal, mas em tão pouco tempo e eu achei que realmente eu sou mais do que aquilo que eu penso ser, porque consegui em muito pouco tempo superar uma dificuldade que foi aceitar uma filha com diabetes tipo 1, não me sentir culpada, porque na altura também me senti culpada. Foi realmente no meio daquela confusão eu tirar o meu certificado profissional e eu conseguir encarar estes problemas todos de uma forma muito saudável, sem ajuda de medicação, porque nunca me agarrei muito a isso, e pensar assim, realmente na nossa cabeça está tudo, não é preciso mais nada, e sinto-me, claro, muito realizada, muito feliz e a pensar já numa nova etapa, porque é com as dificuldades que nós ultrapassamos. Era isso mesmo que eu lhe ia perguntar, o que é perspectivas para o futuro, o que é que agora gostaria de conseguir realizar? Eu sem dúvida que o meu próximo passo, que já muito tenho e queria que a minha vida acalmasse um bocadinho, mas lá está, que nunca se acalma, nós nunca, não é? Era fazer a minha formação académica, sem dúvida, e poderá ser o próximo passo, vamos ver. Muito bem, gosto muito de ouvi-la dizer isso, Patrícia, fico muito feliz por... Não, eu sempre disse, eu dizia que a minha filha mais velha, quando fosse para a universidade, eu ia também. Então está quase. Não, para a dela está quase, que ela vai para o ano, portanto... Pois. Isto é uma meta que eu tenho e vou ter que trabalhar para ela. Exatamente, então vamos mantendo contato, que é para me manter a par desse processo que eu quero acompanhar. Muito bem. E agora, só para terminar, imagino que alguém está a pensar começar um processo de coaching ou de mudança da sua vida ou trabalhar as questões emocionais e está a pensar que fazê-lo comigo. O que é que diria a uma pessoa que está naquele momento em que decide se avança ou não avança num processo comigo? O que é que lhe diria? Claro que incentivava ao máximo e dava-lhe a minha experiência, porque foi muito positiva. Sem dúvida que era com a Susana que eu aconselhava, porque a mim me deu uma ferramenta muito grande para eu lidar nesta fase da minha vida e daria esta minha experiência que eu tive e com certeza conseguia convencer, entre aspas, porque foi mesmo verdade, não é, eu não estou aqui a dar umas palavrinhas só porque é bonito, não, foi mesmo verídico, foi mesmo real. Às tantas, se fosse noutra altura, não tinha este ênfase, eu dei muito valor a essa formação de coaching, porque entretanto passou-se isto tudo na minha vida, tudo junto, e realmente foi crucial essa formação, e eu daria realmente essa experiência que eu tive.
que acho que era motivadora. Muito bem, Patrícia, muito obrigada pela sua partilha, Obrigada, pela sua eu. generosidade. Muito Obrigada. obrigada. A Susana é mesmo assim uma estrelinha. Não, é mesmo fantástica. É mesmo uma pessoa escolhida a dedo. Eu acho que dou-lhe os parabéns por ter seguido este caminho, porque acho que é mesmo o caminho da Susana. Acho que é mesmo este caminho que tem que seguir e fazer a diferença na vida das pessoas, porque faz. Muito obrigada, Patrícia. Fico muito feliz pelas Nada. suas palavras. Obrigada.